Graça e paz para você que está me dando o privilégio de entrar na sua casa, seja através do seu celular ou do seu computador, do seu tablet, do seu notebook. Muito obrigado porque você nesse momento parou para poder refletir e pensar um pouco naquilo que Deus tem para falar. Muito obrigado porque você parou nesse momento para dar atenção, para dar crédito a essa palavra que vem sendo pregada todos os dias nesse canal. Eu sou o Márcio Ribeiro e eu convido você nesse momento a orar junto comigo. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença nós entramos para Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem permitido as bênçãos e o Senhor tem permitido também que venham as lutas e os problemas. Até porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Meu Deus, permita, Senhor, meu Deus, que cada coisa que aconteça seja para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para que nós venhamos a ter a nossa vida cristã fortalecida, equilibrada, alicerçada em Ti. Me usa, Senhor meu Deus, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo para que essa palavra venha a ser pregada, compartilhada. Que o Senhor não permita que eu me encha de soberba e de arrogância e fale daquilo que eu estudei, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, mas que o Senhor me use e me revele aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não aprendi. E que o Senhor nesse momento possa visitar todos esses que pararam, Senhor, para ouvir essa palavra. Que o Senhor possa fazer com que esses corações sejam a boa terra, meu Deus. Que a Tua palavra seja a semente que venha cair nessa boa terra. E que o Senhor possa regar essa semente, que essa semente cresça, essa semente germine, essa semente floresça e que cada um dos Teus filhos e Tuas filhas possam ser enriquecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a palavra que Deus colocou no meu coração tem como tema: amar o próximo na prática é uma escolha. Amar o próximo na prática é uma escolha. Está em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. E antes que nós venhamos a começar a ministrar essa palavra, compartilhar essa palavra, eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Muito obrigado porque você atendeu esse convite, você parou, foi lá, se inscreveu, clicou no sininho. Muito obrigado. E peço a você que, além disso, continue compartilhando cada vídeo que está aí, continue deixando seu comentário, deixando o seu like, porque tudo isso contribui para que essa palavra seja pregada, compartilhada, o canal fique visível aí nas plataformas do YouTube e nas outras redes sociais. Muito obrigado. E eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no canal, você pare um pouquinho, alguns instantes, se inscreva no canal, clique no sininho para você poder receber as notificações. Todo dia tem vídeo novo e eu peço a você que conheça o canal, veja os outros vídeos que estão lá, compartilhe os vídeos, deixe o seu comentário também, deixe o seu like, me ajuda também a pregar essa palavra, me ajuda a fazer esse canal se tornar cada vez mais visível nas plataformas do YouTube e nas redes sociais, porque isso vai facilitar para que essa palavra seja pregada, compartilhada. A todos vocês eu desejo que Deus abençoe, a todos vocês eu desejo que Deus esteja realmente firmando os seus passos, resolvendo os problemas, dando solução, dando visão, dando livramento e acrescentando bênçãos. Bem, nós vamos então fazer a leitura do texto a partir de agora. Eu convido você, vem comigo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Olha a malícia aí. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: perguntou: o que está escrito na lei? Como você a lê? Jesus percebeu a malícia. Ele respondeu, o perito:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus fez a pergunta. E o homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Que Deus abençoe essa palavra. Bem, nós vimos que esse texto ele é bem conhecido, a parábola do bom samaritano, para que nós venhamos a entender a realidade desse contexto aí no qual Jesus ensinou essa parábola para todos os que estavam ali, inclusive o perito na lei. Judeus e samaritanos eram inimigos. Embora tivessem a mesma origem étnica, estudamos isso lá no estudo bíblico lá dos profetas maiores e menores. Se você quiser, entra lá no canal, conheça todos os estudos bíblicos que estão lá, desde o primeiro, que eu falo da história dos reis, aí você vai entender, vai ver de onde surgiram os samaritanos e tal. Mesma origem étnica, mas tinha essa rivalidade, tá? E aguarda um pouquinho aí, que dentro dessa mensagem eu vou entregar algo que Deus colocou no meu coração, justamente sobre a questão aí, rivalidade, intolerância, porque eles não se comunicavam, não se falavam. Isso está escrito inclusive em João 4, no texto no qual Jesus conversa com a mulher samaritana. Ali a própria Bíblia dá a informação, judeus e samaritanos não se comunicavam, tá? Então verdadeiramente eram rivais, tá? Não havia tolerância de parte a parte entre si. Guarda um pouquinho aí que já, por misericórdia do Senhor, eu vou entregar essa revelação dentro da própria palavra. Agora vem comigo aqui. A gente viu o quê? Que o homem, que era um judeu, vinha ali de Jerusalém para a Judéia e tal, e foi assaltado. Além de ser assaltado, tiraram as roupas dele, espancaram e deixaram ele quase morto, como nós lemos aí no texto. E nós vimos que o sacerdote, ao invés de ajudar, passou batido. Nós vimos que o levita, ao invés de ajudar, passou batido. Mas vimos que o samaritano, que em tese era um rival, até poderia, entre aspas, tá? Bem claro, entre aspas, passar batido, ele parou, cuidou, derramou em cima das feridas do homem vinho e óleo para poder cicatrizar, amenizar a dor, tá? Levou para uma hospedaria, cuidou dele e deixou ele lá para o hospedeiro terminar o tratamento e providenciou financeiramente todo o suporte. Ele avisou: ó, quando eu voltar, você me dá a lista das despesas que eu vou pagar tudo que você gastar com ele. Então esse homem aí, o samaritano, mostrou esse amor ao próximo, sabe? Independente de quem seja o próximo. Aí eu vou entrar naquilo que eu quero falar,
tá? Naquilo que Deus ministrou ao meu coração. Bem, nós temos visto que no Brasil tem se manifestado uma falta de amor ao próximo muito grande. E essa falta de amor tem se manifestado das mais diversas formas. Uma das formas mais cruéis é a intolerância. Eu tenho falado disso em outros vídeos assim de passagem, mas nesse eu quero aprofundar um pouco mais. A intolerância, ela tem se manifestado nesse país a níveis insuportáveis, a níveis assim intoleráveis mesmo, sabe? A níveis assim de causar tristeza no coração daqueles que verdadeiramente são cristãos, aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Certamente ficam tristes quando veem, por exemplo, nas redes sociais, manifestações não somente de apoio a um político. Eu vou entrar na questão da política como Deus está me mandando falar. Eles não se contentam em manifestar o seu apoio a nível de idolatria, que é algo erradíssimo, a um político, chamando esse político de mito, inclusive. Isso é ridículo. Isso é ridículo, mas eu não vou entrar nem nesse mérito, porque eu tenho alguma mensagem lá também que eu falo disso. Mas eu quero falar da intolerância. Não se contentam em manifestar o seu apreço a esse político, chamando ele de mito, principalmente, sabe? Colocando esse cara lá em cima, nas alturas, quase em igualdade com Deus, até em alguns casos. E é muito triste quando a gente vê cristãos fazendo isso, líderes cristãos, pastores inclusive, tá? E não satisfeitos com isso, começam a xingar aqueles que não concordam, aqueles que partem para o lado de idolatrar o outro, sabe? O outro que é chamado de pai dos pobres, o outro que revolucionou e trouxe igualdade social para o Brasil, coisa e tal, idolatrando também, o que é totalmente errado, tá? Aí nesse caso, vou usar uma expressão, eu vou fazer a crítica tanto para um lado quanto para o outro, até porque eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com Deus. Eu só tenho compromisso com Deus e com a sua palavra, só tenho compromisso com aquilo que Deus me manda falar. Por isso eu tenho total liberdade e independência para falar. Bem, vamos lá. Eu vou aplicar tudo isso que eu estou falando dentro desse texto em cima da revelação que Deus está me dando aqui para eu poder falar. Vamos lá. Agora eu vou dar os nomes aos bois, como a gente costuma dizer. Você aí que é adepto do Bolsonaro, você aí que fica idolatrando o Bolsonaro, esse idiota que fica fazendo piada com a pandemia do coronavírus. Ele produziu um material de idiotice de ontem para hoje, assim, supremo, absurdo. Você aí, que idolatra ele, fica postando coisas nas redes sociais, idolatrando esse idiota, e que muitas vezes critica a quem apoia o Lula, que é outro idiota também, que produziu de ontem para outro um material de idiotice supremo, falando que a natureza fez com que o coronavírus aparecesse e matasse muita gente aí. E com isso aí ele defende que os governos não podem privatizar a saúde. Então os dois extremos opostos, Bolsonaro e Lula, produziram um material de idiotice suprema no qual eles manifestam a sua falta de amor pelo próximo. Estou dentro da palavra que está sendo pregada aqui, sendo lida. Isso é uma manifestação suprema da falta de amor que eles têm pelo próximo. Um fazendo piada com uma tragédia e o outro agradecendo a natureza pela tragédia que aconteceu. Eu não sei qual dos dois é o mais imbecil. Não sei qual dos dois é o mais sem noção e qual dos dois é o mais sem amor pela humanidade. Qual dos dois é o mais sem amor pelo próximo. Tá? Porque os dois, pela importância que eles têm, um porque é o presidente atual, o outro porque foi presidente e saiu com uma certa popularidade, deveriam usar o poder que eles têm, tá, de voto, de tudo, para poder trazer palavras boas, palavras que manifestem amor pelo seu próximo, tá? Então vamos lá.
Você aí que é apoiador do Bolsonaro, se no lugar lá do cara que foi espancado, assaltado, quase morto, fosse alguém do PT, ou se alguém que tivesse lá com a bandeira do PT na mão, com o broche do PT ou de algum partido de esquerda, você iria fazer que nem um sacerdote? Ia meter o pé, deixar o cara lá, que esse Petralha morra? Não é assim que vocês chamam o pessoal do PT de Petralha? Ah, deixa esse Petralha morrer lá, é um a menos. Pois é. Você ia fazer isso? Que nem o sacerdote que meteu o pé? Você ia fazer que nem o levita também que meteu o pé? Ou você ia fazer que nem o bom samaritano e ignorar essa diferença política e ia socorrer o cara? Agora eu vou inverter. Você aí que defende o Lula, é adepto do Lula, e se no lugar lá do cara lá assaltado, espancado, quase morto, fosse um adepto do Bolsonaro, o que você ia dizer? Você ia olhar assim, é um bolsominion, né? Não é assim que vocês chamam a galera que apoia o Bolsonaro? Vocês não dizem que eles são bolsominions? Vocês não dizem que eles são retardados? Como eu mesmo acabei de falar que o Bolsonaro é um idiota, o Lula é outro idiota, porque eles produziram idiotice suprema de ontem para hoje. Consulta aí nas redes sociais, vocês vão ver. Eu repeti, inclusive, as imbecilidades que os dois falaram. Bem, aí, pois é. O que você ia dizer? Você ia dizer, um bolsominion a menos que morra? Você ia fazer que nem um sacerdote? Meter o pé, deixar para lá? Você ia fazer que nem um levita? Meter o pé, deixar para lá? Ou você ia socorrer como bom samaritano, independentemente dessa diferença? Agora vem comigo que eu vou falar de outra coisa também que está bem viva nas redes sociais. A tal da hashtag Globo Lixo. Tá? Muitos defendem essa coisa, hashtag Globo Lixo, porque a Globo Lixo está produzindo uma programação espiritualmente podre, moralmente deplorável. Ok, concordo 100%. E não é de hoje. Eu sou um crítico da programação da Globo desde os anos 80, 90, tá? Vamos relembrar a aula de história aqui, que a gente aprendeu na escola. Nós vivemos um período de ditadura militar, que pegou de 31 de março de 1964 até abril de 85, tá? Quando foi dada posse a um presidente civil, o José Sarney, que era o vice, que assumiu no lugar do Tancredo, que morreu. Pois bem, quando José Sarney assumiu para fazer o governo de transição para a democracia, que viria em 1989 com a eleição do Collor, o Sarney, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi extinguir, uma das primeiras coisas, foi extinguir a censura. Então, com isso, a partir daí, eu estou falando disso que foi a partir daí que começou verdadeiramente a decadência espiritual e moral da programação da Globo. As novelas se tornaram desprezíveis. Isso se manifestou logo nesse mesmo ano aí, 1985, com a novela Roque Santeiro. Por que eu vou falar dessa novela? Porque essa novela, 10 anos antes, governo militar, 1975, ela foi censurada. Com o fim da censura, ela voltou. Eles regravaram, é claro, que é já com outros atores, coisa e tal. A novela veio arrebentando em termos de pornografia, em termos de cena de nudez, sexo, palavrão, tudo isso. Mas, na mesma época, a Manchete, falecida Manchete também, tinha umas novelas terríveis também. A Dona Beija, Maitê Proença tomando banho pelada na cachoeira todo dia, Pantanal, com as cenas de sexo lá. E essas novelas também arrebentavam a boca do balão em termos de pornografia, sexo, palavrão, imoralidade, tá? Vou te fazer outra pergunta sobre os reality shows. Qual é a diferença entre o Big Brother da Globo, a Fazenda da Record e a Casa dos Artistas do SBT? São 3 programas em 3 emissoras diferentes, 3 casas onde se reúne um bando de gente imbecil, com inteligência zerada. O cachorrinho aqui de casa é mais inteligente do que aquele povo que é colocado dentro daquelas casas. Umas casas repletas de nudez, sexo no edredom, palavrão, briga, discussão. Pois é. Qual a diferença? Globo, Record, SBT. Qual a diferença? E a Band, que anuncia o Cine Privé durante o dia? Você vai dizer que o Cine Privé passa de madrugada, mas anuncia durante o dia. As crianças estão vendo os anúncios.
Como é que você cria criança? E a Rede TV, com aquele programa do João Kleber, com aqueles programas de simulação de teste de fidelidade, que também tem nudez, mulher com pouca roupa, palavrão, e aí? Então, a degradação espiritual e moral da televisão, ela bate por todos os lados. A Globo é a pior? É a mais conhecida, é a que tem mais audiência, ok. Mas o problema maior, e eu vou trazer para a Bíblia, para esse texto que nós estamos aqui pregando, a falta de amor pelo próximo, onde a gente vê pessoas desejando a falência da Globo. Como é que pode isso? Como é que você aí, que se diz servo de Deus, você deseja que uma empresa entre em falência? Como é que pode isso? Deixa eu te falar como é que funciona a questão da lei das falências no Brasil. Deixa eu te falar aqui como é que funciona. Quando a empresa quebra, o que acontece? As pessoas ficam sem receber. As pessoas são demitidas, ficam sem receber. Só Deus sabe quando vão receber. Procura aí se informar. Você que está me vendo aí, de repente até você já trabalhou numa empresa que quebrou, que faliu. Lembra aí o tempo que você levou para receber, se é que você conseguiu receber tudo que você tinha direito. Os seus créditos trabalhistas todos, fundo de garantia, rescisão. Pois é, vai lembrando aí, procura se informar. E é isso realmente que Deus ensina? Pergunto eu a você, que culpa tem os funcionários que trabalham lá? Os vigilantes, os auxiliares de serviços gerais, os boys, as recepcionistas, as telefonistas, os locutores, o pessoal que trabalha na parte administrativa, o pessoal que trabalha na parte financeira, o pessoal que trabalha na contabilidade. Que culpa tem essas pessoas com relação à degradação espiritual e moral da programação da Globo, a ponto de você desejar que essas empresas entrem em falência? Pois é, aí você realmente, como servo de Deus, está certo você desejar o mal? Você desejar que essas pessoas fiquem desempregadas, sejam acrescentadas aos 13 milhões de brasileiros que já estão desempregados? É isso? É isso mesmo que você deseja? Como servo do Senhor, está certo isso? Se de repente é um líder espiritual, está me vendo, é um pastor que está me vendo, é essa mesma oração que você tem que fazer? Estou dentro da palavra. Se você achar que eu estou errado, estou dentro da palavra. Essa foi a palavra que Jesus ensinou, desejar o mal? Pois é. Outro dia eu estava debatendo com um camarada no Facebook. Ele tentou se justificar, mas a Rede Tupi, quando faliu, o pessoal conseguiu emprego. Bom, primeira coisa, a Rede Tupi faliu em 1980. Então, o número de brasileiros era muito menor em 1980 do que em 2020, 40 anos depois. O número de desempregados lá era muito menor lá do que agora. E outra coisa, as outras emissoras também estão atravessando problemas financeiros. A Band está há anos com problemas financeiros. Essa semana que passou, ela extinguiu o departamento de esporte, está unificando vários departamentos. Tem um monte de gente sendo mandada embora. Muitos programas já foram extintos há um tempo atrás. O SBT, há uns 3, 4 anos atrás, mandou muita gente embora. Então, o negócio está bem complicado também. Aí essas pessoas, como é que essas pessoas vão conseguir emprego? Numa crise dessas, tá? Que nós estamos vivendo aí. Você está vendo os jornais, você sabe que a economia não vai se levantar tão cedo. Tá? Nós cremos que ela vai se levantar porque nós somos filhos de um Deus que tudo pode. E quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e dobramos e oramos e clamamos, Deus entra com providência. Agora, Deus entra com providência para atender orações sábias, tá? Não é oração de gente tola, não. Então, a partir do momento que você fica aí orando, defendendo aí que a Globo entre em falência, está errado. Onde que Deus vai ouvir uma oração dessa? Por que você não troca a sua oração? Vou sugerir. Ora, começa a orar, sabe para quê? Empresários cristãos comprometidos com a palavra de Deus, com dinheiro em caixa, cheguem lá na Globo e ofereçam dinheiro para comprá-la. Sim. Aí, quando esses empresários cristãos comprometidos com a palavra de Deus, cheios de dinheiro, comprarem a Globo,
eles chegarem lá e de repente começarem a demitir a prateleira de cima, porque quem produz a programação podre é o autor de novela, é o diretor que determina que certas cenas sejam feitas, sim, é o presidente da Globo, é a diretoria executiva da Globo, eles é que bancam tudo. O coitado do funcionário não tem nada a ver com isso, tá? Nem o câmera, nem o operador de áudio, nem o operador de som, esses caras são funcionários. Pois é. Muda a tua oração, faça uma oração que seja uma oração que faça com que os empresários sejam levantados para comprar essa emissora, e aí faça uma limpeza assim na prateleira de cima, tá? Colocando gente cristã comprometida com a palavra de Deus para produzir conteúdo espiritual bom e os empregos sejam preservados, tá? Essa tem que ser tua oração, tá? Não tem que ser pelo mal, não. A Bíblia nos diz, Romanos 12, 21, se não me falha a memória, não te deixe vencer o mal, vence o mal com o bem. Jesus acabou de ensinar essa parábola aqui que eu acabei de ler para você, tá? Eram povos rivais, entre aspas, mas o homem foi lá, o samaritano foi lá socorrer lá, o judeu, e aí? Então, pensa nisso direitinho, tá? Até porque toda essa intolerância que está acontecendo nesse país, toda essa produção de idiotices que esses que estão no poder estão falando e estão fazendo, está cheirando mal a narina do Senhor. 18 mil mortos na data de hoje, 20 de maio de 2020, como está aí na postagem do vídeo, tá? 18 mil mortos no Brasil, coronavírus, porque a gente tem um presidente irresponsável que muda 2 ministros de saúde, que cisma com o remédio, mas o interessante é que o protocolo que o Ministério da Saúde divulgou hoje, ele deixa por conta do médico decidir. Ele defende tanta cloroquina, mas ele mesmo não botou a cara a tapa para se responsabilizar, deixou para o médico se responsabilizar e para o paciente assinar um termo de compromisso, se responsabilizando porque é um remédio que ainda não tem a sua eficácia comprovada, etc, etc, etc. Nós, como servo de Deus, sabemos que Deus pode usar qualquer remédio para curar. E nós sabemos também, como servo do Senhor, que até mesmo sem remédio, Deus cura o coronavírus, como cura AIDS, cura câncer, cura hanseníase, cura qualquer enfermidade. Nós somos servos de um Senhor que é muito superior à ciência e que é capaz de curar toda enfermidade sem precisar de remédio nenhum. Basta uma palavra. A Bíblia nos dá vários exemplos. Lembra daquele oficial? Senhor, não sou digno nem que entre na minha casa, mas basta uma palavra tua e minha filha será curada. Então nós somos filhos desse Deus que tem esse poder, tá? Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos que orar para que esses cientistas consigam encontrar um remédio. E que, acima de tudo, Deus, com a sua alta e poderosa mão, tenha misericórdia dessa nação e traga a cura, tá? E que, acima de tudo, nós venhamos a nos tornar servos do Senhor melhores. Tirar dos nossos corações essa intolerância, tirar dos nossos corações esses desejos ruins, sabe? De querer o mal do próximo, de não saber conviver com as diferenças de pensamento. Eu sei que eu corro risco, tá? Trazendo uma mensagem dura dessa, eu sei que eu corro risco de ser criticado, eu sei que eu corro risco de até de alguém que está inscrito no canal de repente se desinscrever porque de repente não está gostando muito do que eu estou falando. Eu sei que eu corro esse risco, mas existe uma mensagem que Deus me deu aí que eu coloquei: escolha ser imitador de Cristo, na qual Paulo fala que se eu me preocupar em agradar homens, eu não seria servo de Cristo. E eu falo a mesma palavra que Paulo falou, tá? Lá em Gálatas 5, foi o texto que eu usei lá, tá lá a mensagem: escolha ser imitador de Cristo. Então, se eu ficar me preocupando na hora de trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, de agradar homens, com medo de falar, porque por causa da geração mimimi que tem aí eu vou deixar de ser servo de Deus, aí eu vou ser servo de homem, e nunca será. A Bíblia me diz que me importa mais agradar a Deus do que aos homens, e é essa a questão,
Para mim, o mais importante é agradar meu Senhor, é falar aquilo que Ele está mandando. E essa intolerância está cheirando mal às narinas do Senhor, tá? E por causa disso aí, essa nação hoje está passando por isso tudo que está passando, sabe? Essa pandemia está servindo para que essa nação venha a ser despertada para a oração, venha a ser despertada para a mudança de pensamento. A mensagem que Deus me deu ontem, escolha guardar o seu coração, dá uma olhadinha lá, sabe? Nosso coração tem que estar limpo desses pensamentos ruins, sabe? Limpo de intolerância, limpo de ódio, limpo de rancor, limpo de mágoa, limpo de ressentimento. Se o cara vota no Bolsonaro, se o cara vota no Lula, se o cara vota no Ciro Gomes, na Marina, no Daciolo, ele tem direito a votar em quem ele quiser. Se não quiser votar em ninguém, ele também tem direito de não votar em ninguém. Quem sou eu, quem é você, para entrar numa de ficar batendo de frente, criticando e sendo intolerante? Nós temos que saber conviver. E vou falar coisa para você, isso reflete muitas vezes no mercado de trabalho, tá? Dá uma olhadinha lá no outro canal, em outra oportunidade, lá sobre as coisas que eu falo lá sobre gestão de carreira, mercado de trabalho. Lá eu falo muita coisa sobre intolerância também. Isso aí afeta pra caramba o mercado de trabalho, porque a gente tem que conviver com pessoas diferentes, sabe? Religiões diferentes, orientações sexuais diferentes, formações diferentes, formações acadêmicas, culturais, sabe? Etnias diferentes, culturas diferentes, tudo diferente. Nós temos que saber conviver. Temos que saber conviver e temos que saber amar. Como é que nós vamos pregar a palavra com esse nível de intolerância? Vou deixar para você pensar aí, tá? Você que está navegando nessa onda da intolerância aí. Como é que o evangelho que você prega aí vai chegar naquele cara que pensa diferente de você? Você que já xingou tanto aquele cara, já chamou aquele cara disso, daquilo outro. Vou melhorar e vou usar o português claro. Você aí que defende o Bolsonaro e xinga o pessoal do PT. Como é que esse evangelho que você prega vai chegar no pessoal do PT? Ele não vai nem dar crédito para você, porque você já manifestou tanto ódio, tanto rancor, tanto ressentimento. A sua postura é totalmente incompatível com o que você prega. Que misericórdia, seu trabalho é vão, tá? E vou inverter, você aí que apoia tanto aí o Lula e xinga tanto a galera do Bolsonaro, aí você vai pregar, como é que esse evangelho que você prega vai chegar na galera que vota lá no Bolsonaro? Depois que você xingou, ofendeu, botou um monte de apelido, que crédito que essa pessoa vai dar à palavra que você prega? A sua manifestação de intolerância totalmente incompatível com aquilo que você prega. Pensa nisso aí, tá? Pensa nisso. Nós estamos num momento de mudança, tá? Mudança de vida, mudança de postura, mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de sentimento. Estamos nessa época. Deus colocou essa nação em quarentena, tá? Foi Deus que botou para que nós venhamos orar, para que nós venhamos a ler a palavra, para que nós venhamos a parar com a correria, para que nós venhamos refletir, para que quando voltar tudo ao normal, a igreja evangélica brasileira seja totalmente diferente, atuante, pujante, pregadora da palavra, descontaminada de política, descontaminada de intolerância, descontaminada de mundanismo, de carnalidade. Uma igreja verdadeiramente santa, como a palavra de Deus diz que tem que ser. Uma igreja santa, porque essa igreja santa é a que vai subir na hora que tocar a trombeta. Uma igreja corrompida, misturada com um negócio de política, misturada com mundanismo, vai ficar. Ó, vai subir quem tiver lavado e remido pelo sangue de Jesus, com as vestes brancas, tá? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu encerro recitando o título: Amar o próximo na prática é uma escolha. Deus abençoe. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, tá? Bem, mais uma vez eu deixo o convite para você que não está inscrito no canal, para que você se inscreva, compartilhe os vídeos e curta e comente, divulgue meu canal, indique meu canal para outras pessoas. E agradeço a você que já está inscrito e peço a você que faça a mesma coisa. Curta, comente,
compartilhe os vídeos, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra cresça e germine nos seus corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.